Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também ligadinhas para você acompanhar o Gente que Fala de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir, tem ainda o nosso canal no YouTube. E para falar das retransmissões, às 5 da tarde, na TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, ou às 10 da noite, na Rádio Cultura M990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Fica aqui o nosso convite a partir de agora, pela próxima hora, para você ficar com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas digitais. Interaja também com os nossos convidados, faça perguntas a eles pelo WhatsApp. É o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, edição de terça-feira, e vamos conhecer aqui os nossos convidados de hoje para análise e debate dos temas do Gente que Fala de hoje. Doutor Evandro Capano, advogado criminalista, mestre em Direito Político e Econômico, doutor em Direito do Estado, professor universitário e sócio fundador da Capano Passafaro Advogados Associados. Tudo bem, doutor Capano? Bem-vindo. Querido Mauro, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Quero deixar um abraço para toda a equipe, para a Zenilda, e aos colegas hoje de bancada, mais alto nível bancada. É um prazer estar aqui e, sobretudo, com os nossos ouvintes. Estamos aqui, então, à disposição. Bom dia. Obrigado, doutor Capano, sempre colaborando com a gente. Obrigado pela presença mais uma vez. Doutor Ageu Camargo, advogado, professor do curso de Direito da Universidade de Guarulhos. Ele é especialista em Direito do Consumidor e Direito Civil, sócio da Camargo Sociedade de Advogados. Tudo bem, doutor Ageu? Bem-vindo. Olá, Mauro, bom dia. Cumprimento os meus colegas, cumprimento todos os nossos ouvintes. É um prazer participar, e dividir essa bancada com grandes nomes aqui. Muito obrigado. Também na nossa bancada, do Gente que Fala de hoje, doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, conferencista e professor universitário. Como vai, doutor José Miguel? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mauro. Um abraço a todos. É um prazer revê-los. Tenho certeza que será um debate de fundamental importância a todos. E eu apresento também o Léo Freiman, psicoterapeuta, orientador profissional, autor da metodologia OPE, supervisor clínico e diretor da clínica Léo Freiman de psicoterapia e orientação profissional. 2 milhões de seguidores no Instagram. Léo Freiman, bem-vindo, tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez. Muito feliz de estar aqui com você, Mauro, e com os demais convidados. Um prazer estar aqui. Gente, vamos lá. Nosso primeiro assunto do Gente que Fala desta terça-feira para dizer a respeito de um levantamento feito pelo UOL, que mostra que a esquerda vem perdendo espaço nas eleições das capitais brasileiras de forma gradual desde 2012. Vejam só, naquele ano, o campo progressista, que é formado pela esquerda e pela centro-esquerda, elegeu 14 prefeitos nas capitais. Aí esse número caiu para 8 em 2016, na eleição seguinte, caiu para 6 em 2020 e este ano somente 3 nomes do campo progressista foram eleitos. São eles, nas capitais, né? São eles João Campos, no Recife, Davi Almeida, em Manaus e Evandro Leitão, em Fortaleza. Enquanto isso, os partidos de direita, centro-direita e de centro aumentaram a sua presença aí no debate político, também nas redes sociais e no poder legislativo. Soma-se aqui a essa questão da diminuição da esquerda, né, na eleição de prefeitos nas capitais desde 2012, a falta de renovação de suas lideranças aí ao longo do tempo. Eu começo a respeito desse tema com o doutor Capano. Como é que a gente pode analisar este fenômeno, que é cíclico, né? A gente sempre observa, não é uma questão apenas do Brasil, no mundo todo, né? Essa gangorra, né, entre esquerda e direita, ora um lado, ora o outro, doutor Capano. É verdade, Mauro, né? A gente tem percebido que a participação política, né, desde o tempo de França, que da onde veio essa dicotomia aí de esquerda e direita, ela é presente. Se bem que é verdade, né, que no Brasil, eu fui aluno da professora Mônica Herman, saudosa professora Mônica Herman, e ela falava do fenômeno da pasteurização dos partidos no Brasil, né? E é verdade, você hoje não consegue muito, se você olhar
né, a carta programática, a carta de intenções dos partidos, salvo, né, aqueles que estão muito à esquerda ou aquele que está muito à direita, é tudo mais ou menos uma coisa parecida, né? E esse pêndulo que oscila eu debito aí também um pouco a questão do desgaste próprio de quem está na gestão, né? Quem está na gestão tem sempre uma vantagem, que é a vantagem de ter a chamada máquina na mão, mas você carrega a desvantagem do desgaste, né? Ser vidraça não é fácil. E aí acaba saindo esse movimento, como você muito bem disse, Mauro Friesman, o movimento pendular, né? A gente detecta que uma equipe, uma coloração política tem ganhos, tem avanços no determinado sentido, mas, né, como seres humanos, pecam eventualmente em tais situações. E aí você tenta inverter o pêndulo. Aliás, a democracia é isto, né? Democracia é a regra do jogo clara e alternância no poder. Né? Caso contrário, seria uma monarquia, seria o forever. Então, essa é a questão que já disse, né, um grande filósofo político, que a democracia é o pior dos regimes, depois de todos os outros. Então, é isso mesmo. É, movimento pendular é o jogo da democracia. Doutora Jo Camargo, sua análise a respeito deste levantamento do UOL, e que a gente já observa naturalmente, né, essa perda gradual aí de espaço da esquerda de 2012 para cá e a ascensão da direita nesse movimento pendular. Aqui a gente pode atribuir isso, talvez, o cansaço até com a polarização, porque a gente vê também nessa ascensão um caminho mais para o centro, né, e saindo dos extremos como a gente observou aqui, até aqui. Bom, Mauro, como você muito bem disse, né, realmente a esquerda ela acabou tendo grandes problemas nas últimas eleições, principalmente nessa última. Isso acaba refletindo um problema de renovação mesmo, né? Eles estão tendo bastante dificuldades em apresentar novas lideranças que acabam conectando de alguma maneira com as demandas atuais da sociedade, como até mesmo a estabilidade econômica. Eu percebo que existe um contraste, né? Em contraste, praticamente, a direita e o centrão, eles conseguiram preencher essa lacuna. Eles se comunicam de uma maneira mais direta, de uma maneira mais efetiva, principalmente nas redes sociais. E acabam abordando temas ali de liberdade individual, segurança, valores familiares. Isso tem, um grande apelo popular. Além disso, eu tenho percebido que o histórico, né, de escândalos envolvendo as lideranças de esquerda acabou desgastando a própria imagem da esquerda. E essa situação acabou abrindo espaço para que o próprio conservadorismo, né, que é uma pauta que está mais à direita, como o nosso amigo Capano comentou, acaba respondendo melhor os anseios populares, aquela questão de transparência, de prosperidade econômica. Isso acaba consolidando um novo cenário político principalmente nas grandes cidades. Doutor José Miguel da Silva Júnior, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, a esquerda encolhendo enquanto a direita cresce, pelo menos é o que mostram os resultados dessas eleições municipais, a gente falando sobre prefeitos eleitos nas capitais, que têm diminuído no campo progressista, tem diminuído desde 2012, e esse avanço do campo mais conservador. Como os colegas falaram, Mauro, formalmente bom dia, como os colegas que me antecederam falaram, é um desgaste natural do poder. Se você for analisar como um todo, a carência de lideranças ela é patente. E o discurso, a mesmice também. Até agora não apareceu ninguém trazendo absolutamente nada de novo. Eu digo isso na esquerda e também na direita. E nós temos aí, infelizmente, aquela divisão ainda, aquela divisão de bolsonaristas e lulistas ou petistas. Está polarizado nesta vertente. E o desgaste natural de quem está no poder acaba se tornando notório. Então, eu acho que a esquerda cresceu o que já tinha de crescer, é um fenômeno aí que ocorreu. A direita ela vem fazendo o quê? Alianças que a esquerda não costuma fazer, justamente por causa do discurso. E essa aliança, ela não fazendo, migra-se para a ala mais da direita, e isso, evidentemente, culmina com o caimento da vertente da esquerda no poder. Léo Freiman,
O eleitor está cansado da polarização. Vamos pegar aqui para fazer uma análise. A gente tratou dessa questão ontem a respeito da abstenção, né? 31% aqui em São Paulo não compareceram, Uhum. 31% dos eleitores não compareceram às urnas. A gente tem que somar aí ainda os nulos e os brancos, isso já vai para quase 40%, que é um número que é superior até à votação obtida pelo prefeito Ricardo Nunes, né? Uhum. Existe um descolamento muito grande entre boa parte das figuras políticas e especialmente o que se mostrou nos debates e o que as pessoas se preocupam, né? E a população está cansada de ser tratada de trouxa, hoje todo mundo vê. Antigamente você precisava ir comprar um jornal, vir a um programa de rádio como esse, você tinha que ir atrás da notícia. Hoje, todo mundo sabe se o metrô funciona, se dá para andar na rua com celular ou não, se as escolas estão funcionando, se a saúde funciona ou não. Então eu vejo que a população está cansada de ser trouxa e não está se sentindo representada por boa parte das lideranças. Então é como se fosse um basta, não quero participar desse jogo nojento de cadeirada, de xingamento e de ser tratado de maneira invisível, né? Então, eu concordo com o que os demais colegas colocaram, e também tem aí um preço que a esquerda está pagando hoje, Mauro, por uma adesão sistemática a atitudes antissemitas e a proximidade com países que são claramente ditatoriais, né? Então, assim, a esquerda, em boa parte da sua liderança, infelizmente, tem acenado com atitudes antissemitas, descoladas da realidade de boa parte da população, né? Ainda não acordou para o fato de que o cidadão quer ser empreendedor, quer ter sua autonomia, né? Quer ser dono do seu negócio. Então, somando tudo isso, me parece que tem um recado aí grande que a população está dizendo: olha, eu não quero mais ser tratado como invisível, eu não quero os meus líderes acenando para atitudes de antissemismo ou indiferença com a população. Muito bem, vamos seguir aqui com o próximo tema, aqui no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso canal no YouTube também, e as retransmissões, às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, enviou para o Supremo Tribunal Federal a investigação da Polícia Federal que apura a venda de sentenças por desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas. 5 desembargadores já foram afastados de suas funções pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, que autorizou essa operação da Polícia Federal. Tema aqui para a gente tratar com o doutor José Miguel da Silva Júnior. Como é que isso deve se desenrolar no Supremo Tribunal Federal, que agora isso foi para o ministro Zanin, não é isso, doutor José Miguel? Perfeito. Se foi para o STF, porque tem ministro do STJ sob suspeita, né? Os desembargadores foram afastados. Tudo isso começou com um telefone celular apreendido de um advogado que foi assassinado com aproximadamente 10 tiros. Dali se começou a investigação. Dessa investigação foram afastados esses desembargadores. E nós temos a notícia também, inclusive, de que ocorreu uma reunião de porta fechada entre 3 ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, onde esses ministros, inclusive, choraram, porque é evidente que os seus assessores estavam negociando decisões. Então, a ramificação ela é enorme, ela se reveste de uma tristeza enorme para quem milita aí no judiciário, né? Então, tem que se aprofundar essas investigações, mas não me causa espécie. Eu não sei a visão dos meus colegas aí, advogados, doutor Ageu, doutor Capano, mas isso não me causa estranheza, porque no decorrer desses mais de 20 anos de carreira,
A gente depara com algumas decisões simplesmente esdrúxulas, que foge completamente da técnica, foge completamente da fundamentação. São decisões inesperadas, são pessoas que são presas, levadas ao cárcere, às vezes por um pequeno furto, e outras pessoas, traficantes, que passam ali pouquíssimo tempo na prisão, são liberados ali em decisões monocráticas, ou seja, decisões de um desembargador sem acompanhamento ali do colegiado e mesmo de ministros, inclusive da Tocar pano a respeito dessa situação dos juízes, dos desembargadores lá da Justiça do Mato Grosso do Sul. Enfim, o doutor José Miguel da Silva Júnior disse que, no fundo, não causa espanto tudo isso, né? É ruim, não é, doutor Evandro, quando não causa espanto uma situação como essa, porque a gente está falando das pessoas da justiça, gente acima de qualquer suspeita, e que são suspeitos inicialmente, serão investigados, enfim. É ruim tudo isso, né, para a imagem do judiciário. Não tenha dúvida, Mauro, a imagem é sempre ruim, mas é importante que a gente deixe consignado. Você vê, eu tive uma experiência de vida, comentei já em outros programas, que eu fui coordenador da Polícia de São Paulo, né? Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado para saber até que ponto a autoridade está realmente envolvida, né? Eu me lembro Vamos lá. E eu me lembro, por exemplo, que eu tive um caso pessoal meu em que, por um acerto interno no governo de São Paulo, eu saí de uma secretaria para outra, saí da Secretaria de Segurança e fui para a Secretaria de Assistência. E um dia um cidadão, um amigo meu, muito amigo meu, me ligou e falou: "Ah, Capana, eu preciso falar com você urgente." Eu falei: "Poxa, né? Um amigo, Mauro, se você me ligar um dia e falar, pô, tô precisando falar com você urgente, sendo amigo, a gente atende sempre." Eu falei: "Não, puxa, passa a tarde aqui, tá conversando." E ele veio e falou: "Olha, Capana, estão dizendo que você está pedindo dinheiro assim, assim, assado, tal. E como eu te conheço, né, achei muito estranho vir falar com você." Eu falei: "Foi bom que você veio falar comigo. Avisa pro pessoal, para quem tá pedindo dinheiro para não pagar, porque eu fui exonerado ontem e isso tá no Diário Oficial, né? Então é alguém que tá fazendo traquitana aí, né?" Então o que é importante é que a gente averigue, o que é importante é que se, né, dê ampla defesa, contraditório e que se faça a coisa transparente, né? Os próprios desembargadores aí e os dois ministros supremos já se manifestaram, Supremo não, do Superior Tribunal de Justiça, se manifestaram dizendo que se eles não têm qualquer tipo de envolvimento, e eu particularmente não são meus amigos pessoais, muito pelo contrário, mas conheço os dois ministros, né, e tenho eles na mais alta conta, então realmente alguma coisa não anda bem aí, né, então precisa realmente de uma investigação séria. Que compromete, compromete, e é necessário também que se diga que a mulher de César, né, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Então é um caso, assim, que chama atenção, merece apuração e merece uma apuração séria e rápida, né? Porque a justiça, como já dizia o Rui Barbosa, justiça que tarda não é justiça. É o que eu tenho, que eu penso sobre isso, Mauro. Doutora Jo Camargo, a rapidez, né, a celeridade no trabalho da investigação, isso é fundamental, porque o tempo às vezes passa, a população perde, a sociedade perde a mão um pouco do que está acontecendo e depois nem se lembra mais, né? Enfim, e também o resultado para a imagem do judiciário, como é que o senhor avalia? Bom, sem dúvidas, né? Tudo isso traz uma preocupação muito grande, né? Principalmente com a integridade do Poder Judiciário. Mas eu também não fico espantado. Os séculos XIX e os séculos XX, nós tivemos como protagonistas o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E no século XXI, sem dúvidas, o Poder Judiciário tem sido um protagonista. Só que ele não tem exercido esse protagonismo de uma maneira correta, né? Como disse muito bem o colega Capano, não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Então essa suspeita de vendas de sentença acaba atingindo, né, a confiança pública, pois o judiciário é a última instância em que o cidadão recorre para se pleitear ali a justiça. E essa intervenção do STJ e o encaminhamento para o STF são passos muito importantes, exatamente como você disse, Mauro, de fazer isso de uma maneira rápida, mas isso acaba expondo, né, a gravidade do problema. Quando desembargadores que ocupam posições de tamanha responsabilidade estão investigados por práticas como lavagem de dinheiro, extorsão, o próprio conceito de imparcialidade ele é colocado em xeque. Então, eu entendo que é preciso um fortalecimento dos mecanismos de controle interno, uma maior transparência nos processos judiciais para restaurar a confiança do judiciário, e o próprio judiciário ele tem que colaborar. Não é segredo para ninguém que sempre que o poder legislativo
de alguma maneira, tenta diminuir poderes, tenta, de alguma maneira, mudar, mesmo que seja a prática processual, o Poder Judiciário torce o nariz e, particularmente, não gosta. Mas daqui para frente, eu acho que até por maior transparência, é necessário que o Poder Judiciário colabore também. E a sociedade ela merece uma justiça que não só seja imparcial, mas que também seja livre de qualquer sombra de suspeita. Doutor José Miguel da Silva Júnior. Acho, Mauro, só completando, peço pedindo desculpa mais uma vez por ter caído aqui, né? Eu completo, né? Dizendo o seguinte: nós temos que remodelar essa lei orgânica da magistratura e a aposentadoria compulsória com os vencimentos, nesse caso, ele é um prêmio à corrupção. Eu entendo que o Poder Judiciário não pode mais fechar os olhos, o Congresso Nacional também não pode fechar os olhos a essa insegurança jurídica, a essa vergonha. Então, houve o devido processo legal, o contraditório, que provou essas ilegalidades dentro do próprio Poder Judiciário. Eu acho que a aposentadoria com vencimentos é um prêmio. Então, isso tem que ser revisto. A gente repercutiu aqui anteriormente o reflexo tudo para a imagem da justiça, né? Tudo é muito ruim. O senhor destacava que não surpreende, né, essa situação toda de ver desembargadores, né, sob suspeita, evidentemente, né, de venda de sentenças, enfim. Mas falta transparência, faltam mecanismos dentro da justiça para um controle social melhor. Tudo isso favorece e realmente acaba que não nos surpreende mais nada, absolutamente mais nada. Tudo isso é ruim, não é, doutor José Miguel? Os colegas falaram, né? Eu peguei um pouco do doutor Ageu falando, e cai no descrédito. E um poder judiciário, quando num Estado democrático de direito, com a Constituição que nós temos, caímos no descrédito do poder judiciário, enfim, segurança jurídica nós vamos ter do cidadão comum que ele ingressa no poder judiciário em situações que envolva valores exorbitantes aí, e não tem aquela segurança jurídica que ele vai ser julgado de uma forma que o processo dele será julgado em licitude, que tem uma corrupção envolvendo quem vai decidir a sua vida ali, o seu patrimônio. Enfim, tristeza enorme, isso causa uma repulsa que não se coaduna, que tem que ter punições severas. Porque o descrédito do judiciário, enfim, para nós, irmão, é uma tristeza. Limitamos aí o doutor Ageu, o doutor Capano, tristeza. Muito triste isso. Léo Fraiman, a sua análise sobre esse tema, enquanto cidadão, enquanto alguém que, como todos nós, né, temos na justiça ali o nosso porto seguro, a nossa última instância para a busca dos direitos. Nós não temos na justiça o nosso porto seguro, né? Isso por si só é um problema. Agora, diante disso, eu vejo que a gente tem aqui duas lições de casa como cidadãos, né? É a gente realmente encontrar uma maneira de se envergonhar e a gente sair desse assombro e não repetir na nossa vida. Porque não resta dúvida, eu concordo com tudo que foi falado aqui, que o Brasil ainda tem quilômetros para andar para ser um país razoavelmente seguro, não só no sentido de poder andar por aí nas ruas, mas também de saber que a gente vai ser julgado, né, e que a justiça funciona de uma maneira clara. Mas eu vejo que tem aí como cidadãos também a gente parar para pensar. Outro dia eu peguei um táxi depois de uma palestra, moro no Nordeste, e independente de onde era, né, mas é porque lá aconteceu, o profissional me deixou no aeroporto e falou: quanto o senhor quer que seja a nota? E tinha dado, sei lá, R$ 32. Ele falou assim: quanto o senhor quer que põe na nota? Eu falei: 32. Então, a gente, para ter o direito de se indignar, a gente também tem que parar para pensar quem nós somos, né? Porque essas pequenas corrupções que também muitos fazem, né? Eu não peço a nota, vamos fazer aqui uma situação diferente, olha, põe um valor diferente. Eu já tive paciente que pediu para mim para colocar valor maior na nota para que o marido desse para ela, ela fizesse caixinha.
um caixa dois, no próprio casamento. Então, Mauro, eu vejo que aqui a gente tem no Brasil uma certa normalização do absurdo. Essa é a nossa doença. A gente normaliza, a gente passa pano. Então, eu vejo que aí quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, também fica aí o convite, né? A gente se indigna com a corrupção do outro ou com a suposta, sei lá, né, está sendo investigado, mas acho que a gente também tem que saber apontar o dedo para dentro da casa da gente, sabe? Daquele pai que dá carteirada na escola porque o filho fez bullying no coleguinha e ele fala, imagina, que isso, sabe? Essas pequenas atitudes de descidadania, que a gente também tem que parar para olhar e tomar vergonha na nossa cara, porque os líderes de uma sociedade refletem a sociedade. Quem coloca os líderes é o povo. Então, enquanto a gente não olhar para a casa de cada um de nós, para o casamento de cada um de nós, para a empresa de cada um de nós, a gente vai olhar tudo isso como se fôssemos crianças indefesas. Nossa, poxa vida, o que eles estão fazendo? Eles são uma representação de nós. O Brasil só tem lideranças que, infelizmente, em muitos casos ainda são corruptas, porque nós brasileiros normalizamos as nossas pequenas corrupções diárias. Isso é um fato. A gente precisa acordar como sociedade que a corrupção ela é endêmica e ela está nas pequenas situações, da tiazinha que serve o café à alta liderança. É uma lição de casa de todos nós. É o que eu penso como educador, como psicólogo. Tem um efeito pedagógico terrível isso. E quando a gente fala em efeito pedagógico, a gente pensa na escola. É lá que a gente tem que ter a base para fazer a reversão desse cenário, não é, Léo? Exatamente, exatamente. Até a gente fez agora, né, trazendo uma notícia boa, a gente fez uma pesquisa, né, Mauro, com 1.500, teve 1.514 respondentes no Brasil, falando justamente sobre a conexão, olha que lindo, a conexão entre projeto de vida, competência socioemocional e cultura de paz. E olha que lindo, 95% dos professores aponta que ter aulas de projeto de vida, olha que incrível, favorece o protagonismo, o desenvolvimento integral, a saúde mental, o desenvolvimento de interesses profissionais baseados em propósito e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, eu penso, como educador, como psicólogo, Mauro, que assim, a gente precisa parar de passar pano e de se colocar como vítima do mundo, da sociedade, da realidade. E eu É. acredito que o caminho é pela educação. Daqui a pouquinho você vai falar mais sobre essa terceira edição do OPE, Educadores Isso. Brasileiros 2024. Vamos lá, gente. O próximo tema, violência contra a mulher, que cresceu no ano de 2023 no Brasil. Dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 apontam que o número de feminicídios subiu 0,8% em relação ao ano anterior. E também cresceram os registros de violência doméstica, ameaças, perseguições, violência psicológica e estupro. Só que, felizmente, agora a gente tem a Lei 14.994, foi sancionada aí há alguns dias, dia 9 de outubro, que torna o feminicídio um crime autônomo, aumentando a pena para até 40 anos de cadeia, não é, doutor Evandro Capano? O que essa lei traz de diferente? O que é o crime autônomo, né? Acho que, primeiramente, precisa esclarecer isso. É uma outra natureza, né, que torna justamente essa tipificação com uma pena maior, né? Na verdade, Mauro, é uma questão técnica, né? Eles elevaram a dosimetria da pena, né? Então, antes era até 30 anos, agora vai até 40, mas a questão não ela não impacta juridicamente nós termos agora o feminicídio como um crime autônomo. Não do ponto de vista jurídico. O que impacta é do ponto de vista sociológico, né? Veja que eu vi falar antigamente, o feminicídio era um homicídio qualificado.
Hoje não. Hoje eu posso dizer que eu tenho o crime de feminicídio, ele enquanto crime mesmo, valorado pelo legislador enquanto crime. Então veja que a carga aí ela é sociológica, não jurídica, tá? Agora, o que melhorou, ou não sei se melhorou, o que diferenciou esta lei do dia 9 agora de outubro foi uma questão técnica, Mauro, que vai impactar muito a questão da lesão corporal, né, contra a mulher, quando em razão de gênero, ou a violência doméstica, que aí, cuidado, né, nós estamos tratando de duas situações distintas, uma violência contra a mulher, em razão de gênero, e outra, a violência que pode resultar um homicídio, então será um feminicídio, ou pode resultar, vamos supor, uma lesão corporal. Isto tem uma situação. E um outro cenário seria, eu, mulher, né, porque as pessoas falam, para mulher não acontece nada. Eu, mulher, que dou uma surra no meu irmão, né? Ou dou uma surra no meu pai, né? Isso é violência doméstica. E veja que nós temos uma questão técnica, Mauro. É importante que o nosso ouvinte enxergue isso. Veja que no crime, você nunca é assim: lesão corporal, 3 anos. Lesão corporal, 5 anos. Homicídio, 20. É sempre um vetor, né? De tanto a tanto. Porque fica aí para o juiz, né, que vai julgar esta causa, poder valorar algumas, né, circunstâncias que devem ser levadas em consideração. Mas do ponto de vista objetivo, Mauro, o que acontece é o seguinte: dentro deste vetor, quando a pessoa comete a conduta e ela é presa em flagrante, ou seja, se hoje eu tenho alguém, vamos falar da lesão, né? Alguém que bateu no pai em casa, alguém que bateu no irmão, ou a própria, né, violência de gênero contra a mulher. Antes, essa dosimetria de pena era de 1 a 3, tudo bem? E todo crime cuja dosimetria seja o máximo até 4 anos, eu posso pagar fiança no DP. Uma ameaça, se eu ameaçasse, eu poderia pagar uma fiança no DP. Todo e qualquer crime cuja pena máxima, que seja 4, ainda que eu esteja em flagrante, eu pago fiança no DP e vou embora. Esta é a regra. O que o legislador fez? Agora, a violência doméstica e a lesão corporal contra a mulher em razão de gênero, ele elevou a dosimetria. Então, agora vai de 2 a 5. Então, veja que o fato de ele ter elevado de 2 a 5, se você, por exemplo, bater numa mulher por violência de gênero, e produzir nela uma lesão corporal, ou se você brigar com seu pai e acabar batendo no seu pai, por uma violência doméstica, e isso for um flagrante, você será conduzido ao distrito policial e lá o delegado não poderá arbitrar fiança. Você ficará detido, tudo bem? E vai ter que esperar audiência de custódia para o outro dia. Ou seja, o legislador endureceu um pouco mais, né, esse compromisso do Brasil, que é uma agenda internacional. Eu reiteradamente tenho falado, sempre que eu venho aqui ao programa, eu busco essa pauta, né? Então, nesses instrumentos que nós temos para o combate da violência doméstica e a violência de gênero, nós colocamos uma pedra a mais. Então, veja que tornar o feminicídio autônomo, sociologicamente, é uma mensagem que nós estamos mandando para a comunidade brasileira, para a sociedade brasileira, que nós não aceitamos o feminicídio. Mas, do ponto de vista da questão da violência, né, de gênero e doméstica, nós tornamos uma questão objetiva agora. Dosimetria da pena de 2 a 5. Isso não admite fiança no DP. Houve, então, portanto, endurecimento no combate. Acho que essa é a informação importante e a grande modificação que a lei de 9 de outubro, agora, 20 dias atrás, trouxe e positivou no direito brasileiro. Capano, esse endurecimento em relação ao combate, essa pedra a mais que você falou aí na dosimetria da pena, em que medida isso tudo tem um efeito de mudança de cultura da sociedade? Porque a gente está falando de violência doméstica, que é fruto do machismo. Como é que a lei é capaz, um reforço na lei é capaz de mudar a cultura do machismo? Olha, Mauro, essa pergunta que você faz é importantíssima. Eu acho que ela é justamente o nó górdio da questão, né? Porque uma grande reclamação que todos nós enxergamos é: o cidadão bateu, foi levado para a delegacia e ele saiu primeiro do que os policiais. A gente escuta isso, o professor Zé Miguel trabalha muito com policial militar, o policial militar deve reclamar isso para ele todo dia e tal. Veja que a partir de agora, o delegado ele vai falar assim: eu não entendi que houve aqui, vou fazer só um boletim de ocorrência e vou investigar depois. Ou
tomada a decisão de fazer flagrante, que antes ele podia realmente, ele fala, não, vou fazer um flagrante aqui, tô arbitrando fiança e manda embora. Se ele fizer flagrante, Mauro, a pessoa ficará presa. A pessoa vai ficar presa. Ela só vai poder ser solta por ordem de um juiz na audiência de custódia, que normalmente é feito no dia seguinte. Ou seja, a pessoa vai dormir. Óbvio que sociologicamente as pessoas vão começar a perceber o seguinte: bateu numa mulher em razão de gênero, bateu em alguém em violência doméstica, a pessoa vai começar, para a percepção da comunidade, ó, o cara foi pro DP e ficou na cela lá, viu? Ficou preso. Então vamos parar com isso. Positivo. Acho que as pessoas vão perceber que a coisa realmente está ficando séria. Né? Não vai bater, vai no DP, vai pagar uma fiancinha e vai embora. Não vai acontecer mais, porque agora a lei veda. Percebe? Numa mudança que fizeram, que o legislador fez, vedou fiança na delegacia de polícia. Vamos estudar sociologicamente o que virá. Vamos lá. Próximo tema aqui do programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Vamos tratar sobre o seguinte: o Senado Federal começa a discutir daqui a pouco, logo mais, à tarde, o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. Entre os senadores, gente, há certeza de que haverá mudanças no texto. Só que, para o relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, não há a menor margem de manobra para mudanças na casa, porque a versão final da proposta caberá à Câmara dos Deputados e com a possibilidade também de vetos pelo presidente Lula. Assunto aqui para o doutor Aziel Camargo. Bom, a gente está nessa etapa, doutor Aziel, de regulamentação da reforma tributária. O que a gente viveu no meio do ano foi a aprovação da reforma tributária. Existe aí uma longa etapa pela frente para fazer a regulamentação, ou seja, como é que isso tudo vai funcionar na prática, né? Como é que a gente pode traduzir isso em miúdos para a sociedade, bem explicadinho? Bom, Mauro, excelente tema. Realmente, essa discussão no Senado sobre a regulamentação da nova reforma tributária, melhor, da reforma tributária, ela representa um passo importante para a gente ajustar o nosso sistema tributário nacional. No entanto, esse debate ele acaba enfrentando alguns desafios, né? Já que o próprio relator, o Eduardo Braga, reconhece a margem limitada para essas mudanças na casa. Isso acaba mostrando a complexidade desse processo, né? Especialmente com a Câmara dos Deputados mantendo a palavra final, e lá existe uma grande profusão, até existe uma representabilidade muito maior da sociedade na Câmara, tendo em vista o número de deputados, e também a possibilidade de vetos pelo presidente da República. O plano de Braga, ao realizar essas 11 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, até 14 agora de novembro, é muito positivo, pois isso acaba ampliando o diálogo com especialistas e também com a sociedade. No entanto, Mauro, eu tenho percebido que há uma necessidade de cuidado, né, para que essas discussões elas sejam produtivas e levem realmente a um texto que realmente simplifique e torne o sistema tributário mais justo. A expectativa é que o Senado contribua para um avanço significativo, mas o caminho até essa aprovação final ainda dependerá de consenso e de ajustes finos entre as duas casas do Legislativo. Pois é, doutora Gil, essa questão do consenso, desse ajuste fino necessário, né? A gente, às vezes, vê as discussões acontecendo no Congresso Nacional, né? Você falou em 11 audiências públicas lá na CCJ do Senado até o dia 14 de novembro. Nessas audiências sempre participam especialistas, enfim, gente do setor, e muitas vezes acaba que não dá em nada, não se produz um documento, mas nada daquilo é levado em consideração, né? Qual é o efeito prático dessas audiências públicas quando ou não se tem um consenso em relação ao que está sendo discutido, ou os próprios políticos não querem assumir aquilo que foi proposto dentro dessas audiências? A grande crítica é que mesmo antes da aprovação, as discussões elas ainda não tinham sido, elas ainda não estavam maduras. Por exemplo, a gente pode citar, por exemplo, um dos tributos que fatalmente virá com a reforma tributária, que será o ITCMD. O ITCMD ele será progressivo, ou seja, o que é o ITCMD progressivo? Quanto maior o patrimônio, maior será a alíquota. Tendo isso, há, sem sombra de dúvidas, um jogo de interesse, até um jogo ideológico, que eu até acho, pela política
tradicional e interessante, cada um dos seus deputados defendendo as pautas que o elegeu. Mas o grande problema é que há dentro dessas discussões muita ideologia ainda, e não uma discussão para o Brasil. Eu acredito que um bom caminho, Mauro, seria que nós utilizássemos de maneira análoga o sistema tributário, até aqui mesmo, de outros países, para ir muito longe, do próprio Chile, que tem sim, a gente pode sim fazer algumas críticas, mas é algo mais comum. Então, o segredo é que os políticos sejam mais políticos e menos ideológicos, mas isso fatalmente não acontecerá. Sobre elevação de carga tributária, né? Quando da aprovação da reforma tributária no mês de julho, muito se falou que o setor de serviços passaria a pagar muito mais. Será assim? Isso está sendo tratado? Isso vai ser falado, né, nesse período aí dessas 11 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, não? Sim, inclusive falaram sobre a implementação do IVA, né, que é o que se utiliza praticamente em todos os países. Quando se tributa principalmente o consumo, isso acaba elevando a carga tributária de alguma maneira, porque tributar o consumo não é de uma maneira efetiva, até de maneira sociológica, vamos dizer assim. Por quê? Porque você acaba tributando, às vezes, o próprio pobre, que teoricamente já sofre aí grandes problemas, até pela sua condição momentânea, e acaba tributando o consumo. Sim, tem uma grande discussão, tenta-se de alguma maneira que essa cobrança ela seja uma cobrança única e de uma maneira mais justa. Então, falou-se muito do IVA, é uma ideia que particularmente eu acho interessante. É assim nos nossos vizinhos aqui na América do Sul, é assim em alguns outros países, como nos próprios Estados Unidos. Então, sim, a grande discussão, grande dor sempre foi tarifar o consumo. Por quê? Porque acaba dando um efeito cascata, porque já tributa a parte se tributa quando se faz o produto e o fornecedor acaba repassando essa carga tributária, aumentando o produto, aumentando o valor do produto. Aí acaba repassando para o consumidor final, que acaba pagando mais tributo. Quando que essa etapa deve estar concluída de regulamentação da reforma tributária para começar, de fato, a implementação de tudo isso que a gente viu ser aprovado no meio do ano? Bom, após as 11 audiências públicas, eles vão fazer o texto e vão submeter para a Câmara. Considerando que nós já estamos particularmente no final do ano e terá o recesso, eu acredito que só em meados de 2025. Muito bem, vamos acompanhar então o trabalho que vai ser feito no Senado Federal em relação à regulamentação da reforma tributária. Está na pauta do dia, isso começa hoje por lá, depois volta para a Câmara dos Deputados, o texto final é por ali, e depois a apreciação do presidente Lula em relação ao texto final. Bom, próximo assunto para a gente tratar por aqui com Léo Freiman sobre o seguinte: 1.514 educadores de escolas públicas e particulares de todo o Brasil participaram da terceira edição do estudo OPE Educadores Brasileiros 2024. O tema da pesquisa este ano, a importância da construção do projeto de vida na escola. E o resultado desse trabalho traz uma reflexão em relação ao tema, a esse tema, né, tanto sob a ótica dos gestores, né, quanto dos educadores, né? O que saiu desse trabalho, Léo? Olha, eu estou muito feliz de comentar, Mauro, sobre o resultado desse estudo. Foi feito no Brasil inteiro, nas escolas públicas e privadas, e olha que interessante, de 0 a 10, a gente percebeu que há um índice de motivação de 8,2 dos professores, ou seja, apesar de pouco reconhecimento social, condições financeiras e logísticas bastante precárias ainda, né, no Brasil, que ocupa os últimos rankings da educação mundial. Olha que incrível isso. Os professores veem uma conexão direta, olha que incrível, Mauro, entre projeto de vida, competências socioemocionais e cultura de paz. Isso é maravilhoso, porque finalmente a educação está acordando para o fato de que não basta ensinar a matemática, física e história. Isso tudo é fundamental, sempre foi e sempre será. Mas muitas vezes o aluno não aprende a matemática, física e história, não porque ele é burro ou porque o professor é ruim, mas porque o aluno não tem a paixão por aprender, a disciplina, não sabe trabalhar em equipe, não tem a coragem de fazer uma pergunta. E isso são as competências socioemocionais.
Então, as competências cognitivas e as socioemocionais, elas têm uma conexão direta. E mais, quando há aulas de projeto de vida, aumenta o fortalecimento de uma cultura de paz na escola e para além da escola. Isso tudo está claro no estudo. E como se isso já não fosse bom o bastante, Mauro, os professores percebem que aulas de projeto de vida aumentam o protagonismo do aluno, uma formação integral do seu ser, o desenvolvimento de pensamento crítico. Olha que lindo! A capacidade deles escolherem profissões baseadas no seu propósito e não só para ganhar dinheiro, e o impacto claro na saúde mental. Isso é maravilhoso. Ou seja, infelizmente a gente tem um monte de notícias difíceis no Brasil, mas essa é uma notícia maravilhosa. O nosso professor, em sua grande maioria, 8,2% de 10, né? Ainda muito motivado, ainda com muito propósito. E olha que máximo, um número altíssimo, 95% dos professores, mantendo um nível alto de esperança e acreditando no futuro com otimismo. Agora, é claro que boa parte desses professores respondentes são professores de escolas que adotam a metodologia OPE. Então, olha que incrível. A gente tem hoje quase 1.500 escolas que adotam essa metodologia no Brasil e a gente vê que é bom para o aluno, mas é bom para o educador também. Por quê? Porque o próprio educador, ao ensinar sobre projeto de vida e atitude empreendedora, né, esse compromisso com a excelência na vida, ele também se beneficia. Então, é uma relação direta. Ganha o aluno, que tem uma formação para a vida, ganha o professor, que passa para olhar a sua própria vida, a sua própria saúde mental, e ganha a instituição de ensino, além da família e da sociedade. Isso é algo que me emociona muito. Bom, a metodologia OPE, ela claramente ela é mais desenvolvida no setor particular, né? O setor público depende de Não, uma. essa é a boa notícia. Nós temos É? municípios, por exemplo, o município de Vitória inteiro para seus alunos, o município de Extrema. A gente tem dezenas de municípios, e essa é a boa notícia também, dezenas de municípios, estados, né, inteiros que estão hoje conhecendo esse trabalho e no ano passado, quando teve o concurso do Enem, desculpa, do trabalho do Ministério da Educação, nós fomos o título mais vendido, com mais de 1 milhão de alunos adotantes, com a obra Pensar, Sentir e Agir. Né? Então, assim, é, o poder público, o mundo público, a escola pública, hoje está tendo também acesso a sonhar, mas mais do que sonhar, a projetar, e mais do que projetar, realizar. Porque é isso, a gente precisa ser capaz, Mauro, de inspirar nossas crianças, nossos alunos a terem esperança, a sonhar grande, a entender que eles têm valor, que eles são dignos, que eles têm voz, que eles são importantes e que o futuro não está posto. O futuro é uma construção diária de escolhas, de conexões, mas se a gente não ajudar essa criança, esse adolescente, esse professor a sonhar, ele vai ter, sabe o quê? Desespero, que é o oposto da esperança. A gente está falando do terceiro estudo. Cada ano é um tema ou o Sim, projeto de vida é a espinha dorsal de uma proposta sua e que a cada ano isso. você vai buscar como é que isso está acontecendo. Isso, é legal você ter perguntado isso. Há 20 anos atrás, 23 para ser bem exato, eu e um grupo de educadores muito sonhadores, a Silvana Pepe, o Tadeu Patané, a Patrícia Patané, criamos a metodologia OPE de forma muito caseira, a partir da minha experiência em sala de aula, e hoje tem aí 500 mil de alunos impactados nesse momento. Enquanto eu falo aqui com você, tem 500 mil criancinhas que estão estudando sobre autoestima, felicidade, otimismo, empreendedorismo, educação financeira, sustentabilidade, a vida. Uma aula, no mínimo, por semana para falar da vida, de si, das relações, das competências sociais e emocionais.
E hoje, Mauro, a gente vê resultados assim encantadores, porque o milagre é que não tem milagre, o segredo é que não tem segredo. É acreditar, é sonhar e é trabalhar para construir uma vida melhor. É sobre isso, por isso que a gente chama de projeto de vida, que é o que eu projeto para a minha vida, que energia eu coloco no mundo, nos meus projetos. Daí vem a atitude empreendedora. Atitude empreendedora não é só ensinar a abrir um negócio, a gente ensina isso também. Plano de negócio, investimento, parceria, sinergia, todos os tipos de possibilidade de prosperidade. Mas é muito além disso. Por isso que a gente fala, é muito além do sócio emocional. É um trabalho que inspira o aluno a projetar o que ele quer alcançar. Então, qual é o meu projeto de vida familiar? Que tipo de pessoa eu quero ser na sociedade? Qual é o meu projeto de vida financeiro? Qual é o meu projeto de vida acadêmico? Meu projeto de vida pessoal? E isso é uma educação integral e integrada. E isso é o grande ponto de mudança da educação brasileira, tá? Quando a gente começou, você tinha que gastar um balde de saliva para mostrar para um mantenedor, um diretor de escola, que isso não era perder uma aula de física ou matemática. Hoje está na lei, né? Hoje tem uma base nacional comum curricular que obriga a escola a ter uma aula de projeto de vida. Nós fomos os pioneiros e hoje continuamos como líderes de mercado, quase metade do mercado hoje do Brasil é da OPE, porque a gente trabalha com verdade. Esse trabalho começou com a minha participação em sala de aula, aqui em São Paulo, e tem uma legião de educadores que hoje cuidam dos alunos, dos professores, das famílias, trazendo, Mauro, não a percepção de que o ideal da escola é formar o melhor aluno do mundo. Não, a gente quer formar o melhor ser humano para o mundo. É sobre isso. Muito bom, gente. Olha, perguntas da nossa audiência por aqui. Eu vou pedir brevidade a vocês todos para que a gente consiga responder para todo mundo. E, Léo, você está com a palavra, então eu já vou com você aqui. É o Francisco. Ele quer saber se a falta de um projeto de vida pode ser causador de transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Sem dúvida, existem diversos estudos hoje associando competências socioemocionais com saúde mental. Rapidamente, o que é uma competência socioemocional? É eu me conhecer, eu entender como eu funciono, eu saber lidar com as minhas emoções, saber construir boas relações com os demais e comigo. Competência social com os outros e emocional, lidar comigo. Quando eu não sei lidar com os outros ou comigo, isso é porta de entrada para aflorar problemas de saúde mental. Então, é muito importante procurar uma escola que tenha aulas de competências socioemocionais de forma preventiva e curativa, mas se é um adulto que não tem mais esta aula, é importante procurar um trabalho de psicoterapia, porque a boa notícia é que a gente pode mudar. Até o último dia da vida a gente pode se mudar e não existe condenação em ciências humanas, e sim condições. E as condições podem ser mudadas por meio de escolhas melhores. Doutor Capano, pergunta aqui do Jaime, todo dia com a gente. O Jaime, valeu sempre participando aqui. Muito obrigado, Jaime, mais uma vez. Como se tipifica um crime eleitoral? Ele quer saber. Jaime, a pergunta é muito boa, tá? Os crimes eleitorais estão previstos, por óbvio, no Código Eleitoral, tudo bem? Então lá nós temos várias figuras típicas com as circunstâncias, tá? Que leva, né, são elementares, na verdade, é uma questão técnica que leva à questão que interfere no processo democrático, no processo eleitoral. Tendo uma circunstância dessa no bem da vida, no que está efetivamente acontecendo presente, isso vai tipificar lá no Código Eleitoral. Tudo bem? Tudo bem. Doutor José Miguel, a pergunta do Jaime aqui também é para o senhor. O julgamento e a condenação pelo Tribunal da Internet pode interferir na isenção de um júri popular? Sempre interfere. Né, todo caso midiático, tendência é levar a uma condenação. Sempre tem esse impacto, infelizmente, na nossa sociedade. Léo, outra pergunta para você, também do Jaime. É necessário a formação de psicólogo para exercer a atividade de psicoterapeuta? Sem dúvida, é só o psicólogo que pode fazer a psicoterapia, tá? Isso é muito importante e é o neuropsicólogo o profissional capaz de diagnosticar TDAH, dislexia, descalculia, e a gente precisa, sim, procurar um profissional graduado
porque senão a gente cai no perigo de entrar num tratamento de palpiteiros e uma questão que pode ser bem resolvida, mal equacionada, vira uma tragédia. Tem gente que vai procurar trabalho de psicoterapia com charlatões ou gente que estudou e fez lá um curso de um fim de semana e toma decisões erradas, joga um casamento fora, maltrata o filho ou desiste de si mesmo. É muito sério e a gente tem que procurar um profissional bem informado. E digo mais, Mauro, um profissional que faça psicoterapia. É uma boa dica que eu dou para quem vai procurar uma terapia. Pergunta para o seu psicólogo: você faz psicoterapia? Né? Porque o vínculo é fundamental, é o grande ponto, é 70% do tratamento. Mas um profissional que não faz psicoterapia, que não se conhece, que não cuida das suas emoções, tem muito menos chance de oferecer um resultado de qualidade para um profissional, uma pessoa que está precisando de ajuda. Doutor José Miguel, outra pergunta aqui do Gustavo. A imagem do desembargador que entra numa lista de investigados, como esse caso aqui do Mato Grosso do Sul, ele diz aqui, suja a imagem do desembargador dentro do judiciário? Evidentemente que sim, né? Arranhada, né, Mauro? Fica arranhada, ele perde a sua credibilidade, inclusive com os seus pares, né? Porque aqui a gente não está lançando sob suspeita todos os desembargadores, evidentemente. Mas quem tem o seu nome pontuado em um escândalo desse, com certeza fica com o seu nome manchado perante os seus pares, perante a sociedade. Gente, vamos às despedidas de cada um, bem breve, 5 segundos. Doutor Zé Miguel está com a palavra. Vamos lá. Peço desculpa aqui na questão da minha internet. Foi um prazer estar mais uma vez nesse dia com vocês. Um abraço aí aos meus colegas, ao Capano, ao Geu, ao Léo, que eu mais aprendi do que nunca hoje. Muito obrigado a todos. Doutor Ageu Camargo, sua palavra final, bem rapidinho. Bom, eu queria agradecer também o convite, a participação. Sem sombra de dúvidas, foi um prazer inenarrável. E mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes e para os meus colegas de bancada. Eu também, mais aprendi do que realmente falei alguma coisa. Obrigado, doutor Ageu. Doutor Capano, bem breve, sua despedida. Grande beijo no coração de Fausto Camunha, Mauro Friesman, Zenilda. Especial beijo no coração a todos que nos ouvem sempre, essa é a nossa razão, né, Mauro, de aqui estarmos. E um prazer ter dividido a bancada com os meus colegas, né, especialmente o senhor Zé Miguel, que é um amigo antigo. Precisamos marcar um café, Zé. Tá? Marca um café que eu compareço, tá bom? Grande abraço a todos. Léo Freiman, a chave do programa nas suas mãos. Você Olha, encerra. eu fico muito feliz. Hoje falamos de sonhos. E o meu convite é para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembrar que existe uma coisa que é muito boa, que é sonhar, mas tem uma que é melhor ainda: realizar. Querer não é poder. Querer, projetar e fazer é o verdadeiro poder. Não há condenações. Ninguém está condenado a nada. Há possibilidade de mudança. O ser humano é capaz de mudar porque Deus, na sua infinita sabedoria, nos fez assim. O cérebro muda até o último dia das nossas vidas. Muito obrigado, gente. Ponto final na nossa edição de hoje do programa Gente que Fala. Um abraço a cada um de vocês. Esperamos revê-los em breve. Doutor Evandro Capano, advogado criminalista, mestre em Direito Político e Econômico, doutor em Direito do Estado, professor universitário e sócio fundador da Capano Passafaro Advogados Associados. Doutor Ageu Camargo, advogado e professor do curso de Direito da Universidade de Guarulhos, especialista em Direito do Consumidor e Direito Civil, sócio da Camargo Sociedade de Advogados, doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, conferencista e professor universitário, e o Léo Freiman, psicoterapeuta, orientador profissional, autor da metodologia OPE, supervisor clínico e diretor da clínica Léo Freiman de psicoterapia e orientação profissional. Gente, mais uma vez um abraço para todo mundo, obrigado pelas presenças. Programa Gente que Fala, 23 anos no ar, sempre realização da ABECOM. A apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, internauta e ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissões, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, mais tarde às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.